hoje nós estamos aqui em mais um Lifecast. Eu e a Eliane estamos com convidados para lá de especiais. Estamos aqui com o Fabrício Costa, da DF Costa Engenharia, e estamos também com a Giovana, que é uma revelação no mundo condominial na área de execução de obras. Então, sejam todos muito bem-vindos. Giovana, da Dias Lima Engenharia. Eliane. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Eu já tive a oportunidade, de trabalhar com os dois, então a gente vai ter como fazer um bate-papo com base em experiências, Mas lógico que tudo que a gente conversar aqui vai servir também de referência para os nossos colegas que estão nos assistindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada, agradeço pelo convite. Fabrício, fala para nós, desde quando a DF Engenharia está no mercado? Fala um pouco do seu trabalho, fala das assessorias que você faz para os condomínios, de como você vem assessorando os síndicos ao longo aí, da gestão condominial, da importância que você tem para todos nós. A DF Costa tem aproximadamente 8 anos, ela está no mercado trabalhando para condomínios. Tem outras empresas que trabalham para outras áreas também, então o nosso ramo é diversificado, mas nós já estamos há 30 anos no mercado de engenharia. E na área condominial, quando que a DF Costa começou a atender condomínios? A DF Costa foi criada para atender os condomínios há 8 anos. Nós vimos a dificuldade que os condomínios têm com assessoria técnica e fiscalização de obras, e aí nós criamos a DF Costa. E a DF Costa, ela já iniciou no mercado condominial como assessoramento ou como executor? Assessoramento e fiscalização de obras. Fiscalização. A DF Costa nunca trabalhou como executor de obras? A DF Costa executa obras para ela. Ah, sim. Perfeito. Giovana, na verdade, tanto você quanto o Fabrício, hoje vocês estão aqui por uma questão também muito especial. Primeiro, porque é uma honra ter vocês dois aqui, mas especialmente porque o Fabrício, a empresa do Fabrício, fez um trabalho que foi exemplar. O exemplar, assim, a ponto da gente querer demonstrar isso, mostrar a nível nacional a capacidade técnica dele assessorar um síndico, porque o síndico precisa desse assessoramento. E num determinado condomínio, numa região nobre de Águas Claras, ele fez todo o processo, o perfeito processo legal para uma execução de obra de fachada. E desde a carta convite, idealizando como ficaria, como está, como deveria estar e ficar. E nós chamamos, no primeiro momento, 40 e poucas empresas para participarem de uma carta convite. Depois da carta convite, já para a execução da obra, 32 empresas. E você, uma grande revelação do mercado condominial. Por que eu estou falando isso? Porque das 32 empresas que nós convidamos para poder fazer uma determinada obra, você ficou entre as 2 empresas habilitadas para executar. E você, além de ser uma pessoa nova, a sua empresa é muito nova. E a gente percebe como que você já chegou no mercado de uma maneira muito bem desenhada, o compliance na veia, que foi o que você acabou trazendo para todos nós, e empresas que estão aí no mercado há muitos anos, não conseguiram alcançar aquilo que você alcançou. Me fala um pouco sobre a Giovana, sobre a Dias Lima e sobre toda essa participação sua diante de um processo como esse. Então, eu fui incentivada a abrir uma empresa e no início eu não sabia nem para que lado ia, eu não sabia nada que teria que ser feito para ter uma empresa. E aí foi de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, deixei a empresa toda regular para conseguir fazer essas concorrências, para conseguir chegar no... Como é que você falou? Grifo? Para passar pelo grifo. E aí, graças a Deus, está dando tudo certo. Consegui todas as documentações necessárias, mão de obra especializada, que hoje em dia é um dos maiores desafios que a gente encontra na construção civil. E trabalhando, dando meu melhor para cada dia melhorar mais. A Giovana é essa menina que gosta de ser boa nas coisas. Deixa eu contar para vocês como é que eu conheci a Giovana.
tinha uma empresa contratada que prestava serviço em um dos meus condomínios, né? Na área de combate a incêndio, sistema, né, de combate a incêndio. Aí um dia eu chamo o dono da empresa para uma reunião, ele chega acompanhado de uma menina. E não me apresentou essa menina. E eu conversava com ele, tudo que eu perguntava para ele, essa menina respondia. E eu fazia a pergunta, antes dele responder, essa menina respondia, quem é essa menina? Aí tá, aí quando saiu eu falei, quem é essa moça? Aí ele falou, não, é minha estagiária. Eu falei, tá. Passou alguns, acho que mais de ano, né? Não, acho que deu mais ou menos não sei se deu, se não chegou a dar um ano, não. Não chegou não, né? A gente precisou fazer uma obra em um condomínio que era uma obra de impermeabilização de uma laje. E obra de impermeabilização é uma obra chata. Mais complexa, né? Complexa, porque, enfim, geralmente coloca, testa, tem que refazer, enfim. Chegaram os envelopes lacrados, como sempre, não conhecia essa empresa, abri a empresa, tal, fizemos a análise, todo o processo, né, que você vai apresentar agora há pouco, ganhou uma empresa chamada Dias Lima Engenharia. Chamei a empresa para fazer a assinatura. Quando eu fui surpreendida com a estagiária. Mas é você? Aí eu falei, ela é eu. E ficou aquela coisa, né? E quando eu fui pagar a nota fiscal da empresa, era a nota 001 da Dias Lima. Eliane foi minha nota 001. Olha, minha nota fiscal 001. E ela fez um trabalho exemplar. Exemplar. Toda obra, por menor que seja, se for reformar um banheiro na sua casa, fazer uma pintura, tem um transtorno. Isso não adianta, né? Então, tudo que ela, assim, o cuidado de manter o canteiro de obra organizado, ainda mais em condomínio, né? Que você está fazendo obra num local habitado, era uma portaria onde as pessoas passavam, saíam, tinha carro perto. Então, assim, todos os cuidados, tudo que eu precisei tratar com a Giovana, ela atendeu assim prontamente, resolveu com agilidade, com muita responsabilidade. Então foi uma grande surpresa. Fizemos agora em outro condomínio, um novo processo, né, de licitação, de cotação, e novamente ela ganhou. E vamos iniciar uma nova obra aí também. E ainda dentro dessa linha do que a Eliane está falando, um dia desses eu cheguei em um condomínio e eu vi que tinha uma obra de fachada. Quando eu olhei lá, estava lá Dias Lima, e eu cheguei a entrar ali na portaria, na recepção. Que eu olho e falei assim, mas esse condomínio está com obra? Eu falei, mas que condomínio organizado e limpo é esse? Aí liguei imediatamente para ele e falei assim, você está fazendo obra nesse lugar aqui? Liguei até, não só para a Giovana, como liguei para o dono da terceirizada para falar com relação, porque a obra da fachada, especialmente qualquer obra, já gera um transtorno, um desconforto e tudo mais, porque são áreas isoladas, é a sujeira, é o pó, é o tempo da obra, né? E naquele lugar especificamente eu vi a organização, a forma com que você isolou a área, limpa, ali já no iniciozinho da noite, ou seja, a sua equipe já tinha saído, já tinha organizado tudo, e aquilo me chamou muita atenção. E eu liguei também para o dono da terceirizada para dar os parabéns, porque aquele condomínio estava de uma maneira muito dentro do esperado, ou acima, inclusive, do esperado pelos moradores no momento de obra. Então, isso daí, Giovana, um dos motivos da gente estar fazendo esse livecast é para mostrar para os nossos colegas síndicos e para a área condominial quanto é gratificante para o síndico, para o gestor, ter empresas como a sua e no seu perfil que minimizam os impactos de uma obra. E dentro também do que nós estamos conversando, a importância, Fabrício, do seu trabalho. Porque nós síndicos, mesmo que o síndico tenha uma determinada formação técnica, o síndico precisa de uma empresa que faça assessoria para ele, que conduza o síndico no melhor caminho, nas melhores tomadas de decisões. E a área técnica, a forma com que você desenha o processo, como você auxilia, você tem uma capacidade de visão, é como se você olhasse além, muito além do esperado do gestor. Ou seja, aquele trabalho que o gestor vai ter, os desconfortos que o gestor vai ter, desde do início da concepção daquela obra, uma visão técnica, é como se você tivesse um olhar de águia para aquela edificação. E como aquilo vai poder e deve ser realizado.
Então, eu trouxe aqui hoje, eu tinha que trazer, eu não podia deixar de trazer isso, porque eu já venho falando em algumas lives, o seu trabalho está sendo, assim, mostrado para o Brasil, para colegas síndicos de outros estados, para os moradores dessa edificação, da maneira exemplar com que você trabalhou. Porque, na verdade, você trabalhou na técnica, houve também a parte da auditoria, olhando o passo a passo, o compliance, o jurídico, validando cada passo. Então, isso traz uma robustez para a nossa tomada de decisão, uma tranquilidade para o conselho, porque o conselho está ali assessorando a gestão para a subsíndica que participa das reuniões. E quando a gente vai levar para uma assembleia, nós já levamos no nível de detalhamento impressionante. Então, só para os senhores terem uma ideia, isso daqui, esses 2 volumes aqui, foram de compliance na veia. O perfeito processo legal. Isso é esse exemplo da forma com que você trabalhou, da sua maestria, porque não tem outro nome, foi maestria, foi o que nos ajudou a levar para uma assembleia, já alinhado com o conselho e com a subsíndica, levar para a assembleia. Nós sabemos que uma obra de fachada, ela demanda muitas vezes uma taxa extra, porque às vezes o condomínio não tem aquele recurso guardado. Nós temos a possibilidade, pelo menos aqui em Brasília, de termos várias empresas que participassem tanto da parte do processo de carta convite, quanto também do processo para a gente trazer já quem é a empresa, dentro dos parâmetros, todo mundo comparando o que deveria comparar, porque muitas vezes as pessoas preocupam com o preço, mas não preocupam com a qualidade do serviço, com a idoneidade da empresa, o lastro financeiro que a empresa tem para poder executar uma obra de milhões dentro de um condomínio. E o síndico, ele precisa ter uma assembleia de sucesso. O que é assembleia de sucesso? Quando o síndico, ele já tem a mentalidade do morador, imagina já o que o morador vai perguntar e ele vai mitigando os erros, os problemas que aquela obra pode trazer. Então, Fabrício, você está assim, de parabéns pelo seu trabalho, pelo seu nível de detalhamento, pela forma com que você trabalha de uma maneira muito correta. Eu gostaria que você comentasse sobre esse seu trabalho e a importância de um gestor condominial ter uma assessoria com a visão que você tem. A assessoria com a visão que o Fabrício tem precisa de tempo de trabalho, tempo de estudo, expertise em diversas áreas, preocupação em proteger o cliente, o condômino e o empreendimento. Quem é o cliente? É o CNPJ, onde as administradoras condominiais, os síndicos, síndicas, são responsáveis por aquilo ali. Não é fácil gerar documentação detalhada para ajudar as construtoras. Quando a gente eu já gero todas as certidões, a minuta do contrato, porque nós não podemos aceitar a minuta do contrato da construtora. Porque nós temos que proteger o nosso cliente, a construtora que vai adequar as nossas normas. Então, podemos alterar algo no contrato? Podemos, entre os jurídicos do condomínio e o jurídico da construtora. Então, tem as declarações, tem a planilha orçamentária. Tem muitos convites no mercado que a gente vê que eu fico triste com a forma que eles trabalham. Tanto de planilha, não tem seguros. Existem 4 seguros importantes. Essas empresas só pensam em seguro de engenharia. E mesmo o seguro de engenharia tem 20 itens. São valores baixos para uma obra de 4 milhões de reais. Exigência das NRs, eles não colocam na planilha disso. Isso é responsabilidade da empresa? É obrigação? O seguro é obrigação do colaborador? Conforme a convenção coletiva? Mas ele tem que estar em planilha. Alguém tem que pagar isso. E se nós não colocamos essas exigências na planilha orçamentária, como que eu vou exigir da construtora? Porque alguém tem que pagar. Isso é custo para a empresa, mesmo sendo obrigação dela. As declarações de garantia, declaração que vai ter um engenheiro residente na obra para no meio período. A maioria quer entrar com preço baixo, mas joga o pessoal lá trabalhando na obra e sai. Com quem o fiscal vai conversar? Com quem a administração de condomínio vai conversar? É com o mestre de obra? É com o rapaz que está trabalhando, executando fachada, impermeabilização, outra? Não vai ter retorno, não vai ter melhoria nisso. Então, não é fácil isso aí. O mercado condominial está chegando pessoas para trabalhar que não têm expertise nessa área condominial.
tá? Pode ter expertise em algum tipo de obra, algum tipo de cliente, mas o condomínio é totalmente diferente. Ele precisa de especialistas em diversas áreas e tem que ter conhecimento em diversas áreas. Então, tem pessoas vendendo laudo de um condomínio onde ele está assinando civil eletromecânico e ele é só engenheiro civil, ou só engenheiro mecânico, ou só engenheiro eletricista. E os síndicos têm que tomar cuidado com isso. Nós temos especialistas e nós temos atribuições. E todo mundo não tem todas as atribuições. E mesmo eu, como civil, em segurança do trabalho, eu tenho as 2 atribuições. Mas tem os melhores que eu em um laudo de fachada, em um laudo de aterramento. Existem as pessoas melhores. E tem gente, técnico, colega nosso, que está querendo abraçar o mundo com 2 braços. E não vai entregar um produto de qualidade. Isso aí leva tempo, é custo. Eu preciso estar com a mente tranquila, eu preciso estar desligado no celular. Tem algo que incomoda as empresas de assessoria, são os próprios clientes. Os clientes não deixam a gente trabalhar. A gente precisa de ter nosso tempo para desenvolver e criar algo. E muitas vezes nós não estamos. Pra gente, né? E nós somos essas clientes confessas que ele está dizendo. O mercado está faltando. Eu não consigo ver como que um profissional da engenharia, de qualquer uma delas, consegue sair de uma universidade, de uma faculdade, pega a carteirinha do CREA, não tem conhecimento nenhum. Hoje, com as redes sociais, a facilidade que tem de aprendizado é muito grande. Eu, quando não sei algo, eu ligo para alguém que sabe. Eu não sou obrigado a saber tudo, mas eu tenho que saber. E eu ligo, inclusive, para síndicas, para pedir ajuda em algo. Ou técnico, ou administrativo, ou da parte de condomínio, que elas são melhores que eu. Então, para os profissionais do mercado, tem que especializar. Tem que ter conhecimento. E as síndicas e síndicos nos ajude a ter tempo para criar esse tipo de documento. Porque não é fácil. Eu tenho que pensar na segurança do condomínio, na segurança jurídica. Quando eu falo pensar na segurança jurídica, por quê? Eu entrego a minuta do contrato. Que aquele ali foi feito pela minha empresa através de contrato que eu fiz com um jurídico para ele me desenvolver. E eu entrego de mãos dadas para vocês gratuitamente e para o jurídico de vocês também. Ele vai analisar, muitos não colocam nada. O último contrato que foi até esse que você falou que a Dias Lima vai fazer, passou pelo seu jurídico atual, acatou o jurídico. Mas se eu mandar esse mesmo contrato para o seu jurídico, ele pode alterar algo. Isso é legal? Pode ter uma interpretação diferente, né? Uhum. Isso ajuda bastante. Mas... E a gente aprende todo dia, nos condomínios, um é diferente do outro, com as síndicas. A gente sente a dor de vocês e nós temos que ter a paciência. De vez em quando a gente perde. Bom saber que meu contrato já está no jurídico. Você sabe que ele fez esse cantinho de olho porque ontem a primeira pessoa que eu liguei de manhã foi para ele. Eu falei, como é que tá? E fiz uma reunião por telefone. Isso. Foi falando. Ele falou, tá assim, agora você precisa me deixar trabalhar. É verdade. E eu assim, a Life, né? Nós somos aqui clientes confessas do que o Fabrício está falando, porque a necessidade do síndico, o senso de urgência do síndico, para o síndico, normalmente as coisas são muito urgentes, né? Tudo tem que acontecer muito rápido pelo tempo de resposta. Porque quando vocês descobrem, já tá... a bomba já está implantada, né? E aí, o que acontece? Nós fazemos as solicitações, mas a gente precisa, de fato, dar o tempo, porque esse documento, ele não nasce rapidamente. Ele é desenhado para aquele condomínio, para aquela situação, para aquela obra, para aquela comunidade, para aquela comunidade e tudo mais. E nós estamos falando aqui já num outro patamar, né, Fabrício? Porque tem condomínios que sequer têm assessoria de engenharia, tem condomínios que sequer tem auditoria independente e tem condomínios que sequer tem um jurídico para validar o que o técnico está fazendo. Porque ele vai falar sobre aquele contrato, sobre aquela carta convite, do ponto de vista jurídico, mas o técnico é dele.
E nós percebemos que muitos condomínios, muitos colegas não têm essa robustez para auxiliá-lo, né? Então, nós já estamos falando aqui já num outro nível, num outro patamar, que inclusive no Lifecast anterior, nós falamos que uma das coisas que nós desejamos é que, assim como nós temos assessoria técnica de engenharia, jurídico e outras assessorias, nós tenhamos também os dos arquitetos, que muitas vezes as pessoas acham que onera condomínio, que não precisa do arquiteto e tudo mais. Se nós temos um arquiteto já contratado pelo condomínio, você vai falar da mesma linguagem da obra, você não precisa ficar contratando projetos muito caros, o plano de manutenção ele já vai ficando mais alinhado, o planejamento do síndico anual, o plano diretor, ele fica melhor, né? E um dos desafios que nós temos enquanto gestoras é que o nosso cliente, ou o nosso convidado, que é o morador, ele entenda que isso não é um custo, uma despesa, é um investimento no patrimônio dele. Que cada vez mais, lógico, as edificações vão precisando, né, de estar sempre bem manutenidas e tudo mais. E já nós vamos tocar também aqui no assunto do plano de manutenção predial, que é de suma importância. Uma coisa que a gente conversou no Lifecast anterior e em todos, né, porque isso é imprescindível para a segurança da edificação, é justamente a importância das assessorias. Assessoria de engenharia, assessoria jurídica, auditoria, enfim. O que a gente vê no histórico, né, no nosso histórico aí de trabalho, de gestão, às vezes a gente entra no condomínio, está com um problema em alguma obra que já foi executada. Quando a gente vai pegar o histórico de como aquela obra foi feita, não teve uma assessoria de engenharia, não teve um cuidado de contratação que a sua empresa tem total condição de atender. Então, assim, é importante que os condôminos estejam atentos na capacitação, na documentação da empresa e não só no preço. Como é muito polêmico, porque o condomínio ele já paga ali ordinariamente, né, a sua cota. Então, quando precisa fazer uma obra, geralmente, não sempre, mas geralmente, é necessário fazer uma arrecadação extra-orçamentária, né, extraordinária. E a gente sabe que as pessoas, ninguém quer ficar pagando mais, mas é necessário. Então, quando às vezes tem que ter uma assessoria de engenharia, tem que ter o fiscal, mas por que tem que ter o fiscal se a empresa que vai executar já tem um engenheiro? É tão comum, né, Beth, a gente ouvir isso, e tem uma diferença, assim, absurda, né? Você tem uma pessoa independente analisando a execução, né? A execução de uma outra empresa. Então, eu olhar se aquilo que foi contratado, aquilo que foi projetado, está sendo executado de fato, né? Como foi feito, como foi contratado. E a quantidade de responsável técnico, né? Porque, dependendo da obra, você tem um responsável técnico de projeto, você tem um responsável técnico da execução, você tem um responsável técnico que está fiscalizando. Então, isso resguarda os clientes, que são os condôminos, né? Porque se der alguma coisa errada, o tanto de responsável técnico que você pode ir atrás, falar, vem cá, me explica por que está errado, por que isso deu errado, acionar. Né? Porque seguro também, né? Seguros também tem um esforço dos condôminos, né, no custeio de obras. E isso tem que ser muito bem zelado. Muito bem zelado, porque envolve a segurança dos moradores, a segurança das pessoas, patrimônio, bem, enfim, é muito amplo, né? Mas e a qualificação, né, de quem vai estar trabalhando na obra. E se você não tiver uma assessoria que tenha conhecimento em todas essas áreas, que ele saiba que é obrigado a ter para proteção dele como técnico de assessoria e também do síndico e dos condôminos. Porque hoje nós temos 3 conselhos de classe voltados diretamente para a engenharia. CAL, CREA e CRT, que é o regional. O CREA, engenheiro, CAL, arquiteto e CRT, técnicos industriais. Todos eles têm as suas distribuições. E tem que seguir as distribuições. Então, se eu tenho uma obra de fachada para executar, as exigências que tem que estar no convite. Quais os profissionais? Você vai colocar um engenheiro eletricista para assinar uma obra de fachada? Eu já vi no mercado eletricista assinando obra de fachada. Corajoso, e eu tenho pena do condomínio e do síndico que está aceitando isso. Eu tenho um engenheiro civil assinando elevador, assinando não, né? Porque ele, na hora de colocar na anotação de responsabilidade técnica, ele não coloca realmente a manutenção que ele está fazendo. Então, se eu estou fazendo de forma genérica, né? Genérica para justamente driblar o conselho de classe. Por quê? Quem dá manutenção em bombas
é um engenheiro ou técnico em mecânica. Quem dá manutenção na elétrica é um engenheiro ou técnico em eletrotécnico, ou eletromecânica. Eu não posso ter um arquiteto assinando por bombas, eu não posso ter um civil assinando por bombas, eu não posso ter um eletricista assinando por bombas. O eletricista assina pelo quadro de comando que vai alimentar a bomba, mas não pela manutenção da bomba. Idem para fachada, idem para elevador. Para qualquer sistema tem o especialista, que tem a atribuição correta. É a mesma coisa. Por que eu fiz engenharia de segurança do trabalho? Porque eu escutei de um engenheiro de segurança do trabalho, quando eu exigi as NRs e toda a documentação, quem criou essa exigência? Aí eu falei, fui eu. Aí ele falou, mas você é engenheiro civil, você é engenheiro de segurança do trabalho? Eu falei, não, mas eu tenho um consultor que é doutor em engenharia de segurança do trabalho. E ele me ajudou a criar isso. Eu fui lá e fiz engenharia de segurança do trabalho para não escutar esse tipo de profissional. Ele não tem que me perguntar se eu tenho atribuição. Eu preciso apenas ler as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, normas dos conselhos de classe e exigência, muitas vezes, do sindicato daquela classe, né? Que obriga os seguros, obriga as NRs pelo Ministério do Trabalho e assim por diante. Fabrício, você falou sobre anotação de responsabilidade técnica, né, que às vezes vem genérica. O que você orienta para quem não tem uma assessoria, que infelizmente a gente tem muitos condomínios que não tem, observar nessa documentação para ter o mínimo, né, de segurança? Eu vou dar um exemplo em reforma de unidade residencial ou comercial. O profissional, arquiteto ou engenheiro ou técnico, ele tem que ter na RT, colocar elaboração de projeto e execução da obra. Ou em observação desses três documentos, que ele escreva em observações, elaboração de projeto de arquitetura, elétrica, esgoto, hidráulica e impermeabilização. Né, tudo que está sendo feito. E execução desses sistemas. Importante colocar que demolição de parede, retirada de revestimento de piso e impermeabilização. Essas palavrinhas são importantes ter na notação de responsabilidade técnica. Por quê? O CAL, o nome do documento técnico dele é RRT. O do CREA, ART. E dos técnicos industriais, TRT. Se nós formos para a área de biologia, química, é ART. Né? Mas esses três conselhos de classe colocaram nomes diferentes. E nós temos um problema sério, porque a ABNT só coloca ART, porque a ABNT é antiga, só existia o CREA, não existia nem o CAL, nem os técnicos. E quando chega um documento em um órgão público ou para a gente, se você não tem conhecimento, principalmente para os técnicos, o síndico fala assim, eu não aceito, só aceito ART. O do técnico não está ART, está TRT. Só que ele tem atribuição para aquilo. Ele pode fazer. Quem dá atribuição é o conselho de classe. Não sou eu, não é a Eliane, não é a Elizabeth, nem o condomínio. Né? Então, nós, quando analisamos documentação assim, nós somos rígidos para isso. Porque o dia que der problema, o vizinho vem atrás de alguém. Por que nós não exigimos isso? E quando eu exijo algo, eu estou dentro da lei. Eu não estou exigindo o que Fabrício quer. E, infelizmente, nós somos ameaçados o tempo todo por telefone, pelo WhatsApp. Eu vou te denunciar, eu vou entrar com o jurídico, eu vou te denunciar no conselho do CLEA. Está exigindo demais. Só que quando conversa, porque ele fala com o cliente dele, denegrindo a nossa imagem e a administração, que a exigência está grande. Mas quando ele vem conversar comigo, eu começo a falar normas da BNT, os conselhos de classe, aí ele vai murchando. Alguns não gostam, mesmo assim vai para cima, só que a obra dele não vai ser aprovada. Por quê? Eu tenho que proteger o empreendimento e aquele condômino. E principalmente a administração do condomínio. E doa quem doer. E essa documentação protege muito o contratante, ou seja, o morador, né? O condômino. Exatamente. E que muitas vezes, quando faz uma obra dessa dentro da unidade, a pessoa acha que não vai ter uma consequência lá na frente, vai sim. E normalmente quem acaba sentindo tudo aquilo é o gestor do momento. Aí ele vai ter que buscar toda a documentação, todo o histórico do que de fato aconteceu. E quando a pessoa compra um apartamento, ela está reformando, ela está naquela ânsia de mudar logo, reformar logo, fazer tudo muito rápido, não quer respeitar os horários, não quer entender que tem que fazer toda essa documentação, acha que a administração é burocrática demais ou que o engenheiro é muito exigente, mas não é, isso é questão de segurança e a segurança ela é inegociável. Elizabeth, lembrando que todos os condomínios que nós assessoramos têm um documento com as informações completas, tirada das normas, principalmente a 16.280 e a 15.575,
não é da nossa cabeça, e está detalhado o que ele tem que fazer. Cartilha. Na verdade, o que você entrega é uma cartilha com passo a passo E eles do que não tem que fazer, seguem aquilo. né? Exato. Eles não leem. Como eles não leem norma, eles não leem livro. E eu estou falando para todo tipo de profissional. Hoje, um dos seus condomínios, eu recebi documentação de um arquiteto. Veio perfeito. Eu liguei para a sua administradora e falei assim, dê parabéns para ele. Perfeito. Que bacana. Assim, é necessário, mas o Fabrício é chato mesmo. Não tem para onde correr, não. É por isso que eu nunca tive problema em condomínio. E o dia que teve problema, quem estava errado era o executor. Ô, Giovana, será que ser chato dá dinheiro? Acho que dá tanto, porque o Fabrício, ele bate recorde. Não, a gente gosta muito, né, de falar que ele é chato, mas ele mas sabe, ele entende. Nós, Não, como assim, a gente eu entende, até ele é entendo exigente. que é necessário. Eu sei da preocupação que tem em ter toda a documentação certinha e tudo mais, mas ele é chato. Nossa, mas, que homem chato. mas assim, eu vou assim, digamos, em defesa do Fabrício, porque mesmo com todo o conhecimento técnico que ele tem, né, você vê assim que o trabalho dele está sendo um exemplo, ainda assim ele está sentado na cadeira para aprender mais. Você está fazendo pós-graduação em gestão condominial com síndicos ao seu lado, com engenheiros, com advogados, com administradoras. Gerentes de banco. Isso é muito bacana, porque ele vai entendendo também, ali, além, lógico, de estar aprendendo aquele conteúdo, ele está entendendo o que cada área do mercado condominial espera de um profissional como ele. Então, assim, eu acho isso é louvável o que você faz. Eu fico tão orgulhosa, porque nós sabemos como é que é o mundo condominial. É a assembleia, a gente inicia o dia, a gente não sabe como vai ser. Muitas vezes tem intercorrências dentro de condomínio e ainda assim a gente tem que estar em assembleias, em reuniões com o conselho, que normalmente só podem à noite. À noite é o horário da aula. Tem assembleias virtuais híbridas, café com a síndica, que são sábado à tarde, pré-assembleia. Assembleia que acaba 3 horas da manhã, tem que viajar às 5h30. Exatamente. Então, assim, ele está falando do café com a síndica, que é um produto que a Life tem, né? Que é uma pré-assembleia. Então, ali, ele, como profissional, ele não participa só da assembleia, ele participa de uma pré-assembleia, já para tirar as dúvidas dos moradores e para no dia da assembleia ser uma questão mais deliberativa. Mas, Giovana, me fala você agora com relação à mão de obra. O que você tem sentido, especialmente no mercado de Brasília, tem sido porque pelo menos o que eu tenho percebido das contratações que a gente precisou fazer da sua empresa. Seu tempo de resposta é absurdamente rápido, o que é muito bom para quem vai estar, especialmente dentro da casa e para a gestão. Seu tempo de resposta é ótimo. O nível do profissional que você contrata, né? Como você faz essa seleção? O que você acha do mercado de Brasília? Você precisa trazer profissionais de outros estados? Até hoje eu não precisei trazer profissional de outro estado, não, mas a mão de obra está escassa. A gente procura sempre e sempre tenta manter a lista de contatos atualizados, porque hoje eu estou em obra e estou com um profissional ali. Amanhã a obra acabou, se eu precisar dele na obra para depois de amanhã, ele já está com outra. Então, você precisa ter 1, 2, 3 opções, porque o mercado está abastecido, está quente e o pessoal não está parando em obra. Você tem dia que eu procuro profissional e não acho. Eu quero aumentar a quantidade de profissional para diminuir o prazo da obra e tudo mais, e a gente não acha. Está difícil achar até ajudante. Para fazer limpeza e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente escuta. Todas as empresas da área de engenharia de construção foi reclamar mesmo, que mão de obra está muito difícil. E principalmente mão de obra qualificada. A parte de acabamento, eles reclamam demais. E eu tenho percebido, e óbvio, vocês também, a quantidade de obras que tem aumentado, né? É impressionante. O mercado está muito abastecido. Eu comecei a perceber isso ali, já em 2020, mesmo o pessoal ali que estava em casa, já começou a obra, fazer algumas modificações, algumas reformas, mas especialmente no último ano é de impressionar a quantidade de obras. Pelo menos aqui na região que nós estamos em Brasília, em Águas Claras, um verdadeiro canteiro de obras. Né? Águas Claras está extremamente aquecido. Águas Claras já foi o maior canteiro da América Latina, né? Hoje eu acho que virou Noroeste.
mas a quantidade de obras é surreal. Então, assim, eu recebo mensagem de outros profissionais da indústria, né? Outros engenheiros. Giovana, você tem alguém para me indicar? Eu falei, não tenho. Os concorrentes? Os concorrentes me pedindo mão de obra emprestada. Eu falei, não tenho, não libero, não empresto. E falando também em concorrentes, uma das coisas que tem chamado muita atenção, especialmente da Life, é o momento engenharia. Esse momento engenharia, ele é muito precioso, né? Para quem não sabe, esse momento engenharia, o Fabrício vai falar melhor do que nós aqui, mas você tem a nossa admiração por esse movimento, porque esse momento em engenharia não é mais uma reunião, não é mais um encontro, não. Virou, assim, um movimento. E você sabe como é que começou esse momento? Pois é, o Fabrício vai Vocês sabem como é que começou? Como é que começou? Voltando aí à parte de falta de mão de obra, as indústrias também estão sentindo, elas não estão conseguindo fabricar a matéria, o produto para venda no mercado, tanto de impermeabilização, de tinta, de tijolo, não está tendo. A gente pede uma tinta, demora 40 dias úteis para chegar. A manta, o distribuidor veio reclamar que ele pediu 3 carretas de manta, o fabricante só mandou uma, e falou, não consigo te entregar as 3 carretas, senão o norte fica sem e o sul fica sem. E eu fui prejudicada justamente nessas carretas que não chegaram, porque tinha material que eu tinha solicitado e o material não veio. O momento em engenharia... Muito desafiador, né, a área. E para a gente explicar isso para os clientes, muitas vezes a gente escuta de alguns condôminos por que a gente está protegendo as empresas. De isso acontecer no meu condomínio, de querer notificar e multar uma empresa porque ela está atrasada. Porque o gestor condominial, a pedido do Conselho Fiscal, mandou para o jurídico o contrato, e o jurídico falou, tem que notificar a empresa e multar em R$96 mil, porque ela está atrasada. O jurídico deveria ter falado assim, vem cá, tem comissão de obras? Tem fiscal? Não, ele não fez, só emitiu. Então, o jurídico também, da área condominial, tem que ser especialista. Ele tem que saber que uma obra complexa pode ter uma comissão de obras, pode ter um fiscal. E esse fiscal pode ter lançado algum aditivo de prazo por algum porquê. Não pela empresa ter atrasado. Né, contratualmente, os atrasos justificáveis, né? Justificados. E isso pode trazer um problema sério para a administração e para a fiscalização, achando que está protegendo a empresa, e nós não estamos. Agora, o momento engenharia. O momento engenharia começou de 15 a 20 profissionais, de chegar numa sexta-feira, alugar um salão de festas para conversar de engenharia. Conversar de obras, trocar as figurinhas, né? Eu chamo de Clube dos Carecas. Não, você até que passa, mas 90% ali, ó, a testa começa aqui e termina aqui atrás. Porque nesse momento, nessas áreas, nós temos ali fiscais, executores de obras, professores, coordenadores de universidades, mestres e doutores, e um grupo diferenciado. E um troca figurinha com o outro, um ajuda o outro. Ninguém é concorrente ali. Muitas vezes eu posso prestar o mesmo serviço que o Marcelo, o mesmo cheguei que o Joaquim, mas ali a gente não está para concorrer. A gente está para reclamar do mercado, como é que está, que o mercado muitas vezes está muito prostituído, preços baixos, só que o preço baixo traz um prejuízo grande para o condomínio. A conta não fecha, ao final não fecha. E aí, de 20 pessoas, eles começaram, posso levar eu tenho uns 2 clientes que estão querendo participar para aprender, porque a gente traz alguém para dar palestra para nós. Então, o primeiro, eu não lembro qual foi o primeiro, se foi o Nielsen falando sobre fachada, que deu a informação. Foi o Nielsen, e uma das unidades de um apartamento foi até um motivo ali, de exemplo, porque ele utilizou aquele case justamente porque vocês têm muito essa pegada pedagógica, né? Dos erros, dos acertos, do que fazer, o que não fazer, como agir em determinada situação, porque não é apenas um encontro de reclamações, pelo contrário, não. É um encontro em que as pessoas ensinam as outras. E quando você fala, mesmo que sejam concorrentes, um dos pontos que mais me chama a atenção é o respeito com que vocês tratam uma empresa a outra. Os profissionais, vocês falaram, não, é o que você falou aqui lá no início da sua fala. Às vezes, eu não sei determinada área, mas eu conheço alguém que é sensacional naquela.
Aí você vai linkando. Então, isso a gente vai chamando de negócios inteligentes, onde eu não temo aquilo que ela faz, que eu faço, eu não posso ter um colega hoje gestor, isso aqui nós estamos fazendo para o nosso colega gestor, para ele entender as experiências que nós temos e o que a gente pode fazer para que ele não passe por um determinado problema ou atrase a gestão dele. O síndico tem 1 ano, 2 anos, ou um mandato tampão para ele poder fazer 1 mês, 15 dias. É tempo Muito na gestão. tempo. Quando se trata de obra, é mais tempo ainda, porque o gestor ele não quer começar uma coisa e não terminar. Né? Ele quer acompanhar todo aquele processo. Vocês querem cortar o laço vermelho do final da obra, né? Exato, porque o momento, né, o momento assim, de idealizar, de aprovar, de construir, de instalar, começar, a gente vive, aí na hora da entrega já não está mais, é um outro gestor. Não, nós queremos entregar, a gente quer celebrar aquilo que a gente está aprovando, né? E isso, Fabrício, me chama muita atenção. Vocês levam pessoas gabaritadas. Olha só a percepção agora, enquanto convidada ou cliente, para estar dentro daquele evento. Vocês reúnem empresas idôneas, empresas que entregam, porque muitas vezes na hora do marketing, de uma proposta, você faz uma proposta de que você já sabe que você não vai entregar, por vários motivos. Porque a conta não fecha. Você quer pegar o contrato, mas você sabe que lá na frente o síndico vai ter que convocar uma assembleia para poder terminar aquela obra. Então, vocês estão ali num grupo muito maduro, né? Aí, onde me chama a atenção, você está pouco tempo no mercado, mas você está sendo muito bem orientada. Você está vindo assim, você nasceu grande, você nasceu com base, você nasceu desenhada, estudada, faça isso, esses são os acertos, é assim que tem que ser, entregue isso para o seu cliente, não prometa o que você não vai entregar, contrate profissionais de ponta, siga o compliance, isso é que é bonito a gente ver no mercado. Não é legal quando a gente contrata uma empresa e vê que a empresa não prospera, que a empresa não entrega, né? Vem a questão da reputação. Então, eu, enquanto cliente ou convidada para estar num ambiente como aquele, eu vejo o nível e como um se inspira no outro e como um quer se superar no sentido de falar assim, cara, você me inspira, deixa eu ir lá fazer isso, deixa eu mudar o meu modelo de contratação, vem cá, deixa eu contratar um laudo mais sério. Isso não é custo, não é gasto, é investimento, né? Então, parabéns. Então, E que as outras áreas, né, que atuam dentro da gestão condominial, as outras empresas, peguem isso como exemplo, porque é uma troca de experiência muito respeitosa, com o entendimento de que há mercado para todo mundo. E esse grupo começou com 20, de 20 foi para 36. Por que de 20 para 36? Porque sempre alguém fica sabendo daquilo que teve com a palestra, pede para ser convidado. Aí começou a chegar síndicos, começou a chegar profissionais de direito, de seguro, e foi aumentando. De 36 foi para 48, depois de 65, 76, 96, 98, 136. Chegou num ponto que quem bancava tudo isso eram 2 ou 3 empresas. Mas foi crescendo tanto que financeiramente, para você bancar, pagar um buffet para isso, e o espaço, então nós começamos a buscar patrocinadores no mercado, porque quando chegou em 70, estava inviável para a gente. E aí os patrocinadores começaram a vir, porque eles ficaram sabendo do evento, porque eles fazem parte também. Então, foi 136, 146, 148, 176 foi o último, agora serão 200 aproximadamente, que vai ser dia 6 de outubro. 6 de novembro. Foi ontem, então. Desculpa, 6 de novembro, porque daqui a um ano, daqui a um mês. 6 de novembro para 200 pessoas. Nós já temos todos os patrocinadores. Nós não vamos atrás. Nós não estamos monetizando esse projeto. Tá? Para quem participou, é tudo gratuito. Para síndicos, para advogados, para vendedores de seguro, pessoal da contabilidade, pessoal de terceirizada, pessoal de engenharia, tudo é gratuito. A única coisa que, se quiser
tomar, vai ser uma cerveja, um uísque, um vinho, aí ele paga. Porque a gente fornece tudo gratuitamente e ela está crescendo cada vez mais. O ambiente, né? Tudo que vocês fazem, nós percebemos pelo último que aconteceu, já não era mais, né, aquele evento lá de alguns meses tinha atrás. 176 pessoas lá dentro? 176. Já, tinham. E assim, hoje, e as empresas, vocês são empresários, e mesmo que seja da área condominial, vocês não patrocinam, vocês não investem em projetos que vocês não acreditam, ou quando aquilo lá não é para de fato entregar ao gestor o propósito daquele evento. E hoje nós vemos esse movimento que vocês estão fazendo, empresas já querendo patrocinar, né, e querendo participar daquilo, mostrar produtos, serviços, obras, e oferecer o melhor, e vocês estão assim simplesmente de parabéns. É um movimento que, assim como a engenharia fez, as outras empresas do ramo condominial têm que buscar isso, porque o que nós estamos vendo, né, Eliane, coisa feia no mercado, uma concorrência desleal, um tal de um falar mal do outro, o outro falar, o tempo que a pessoa gasta e a energia que a pessoa gasta para ficar acabando com a sua empresa, com a sua imagem, com a sua reputação no mercado condominial, tá muito ruim de ver, tá muito feio de ver. E o que é pior, nós não olhamos isso só com empresas, nós pegamos isso com nossos colegas síndicos, que ao final você olha assim, mania de falar mal, mania de, no momento, o que está produzindo, o que está pensando, o que está otimizando processos. Não, é troca de mensagem só falando, viu o que aconteceu, viu quem se deu mal, viu quem perdeu o contrato, viu quem entrou. Canalize essa mesma energia e vamos fazer movimentos como esse aí do mercado de engenharia. A palavra tem tanto poder, né? Exato, para que isso? Para que se sentir realizado com a perda do contrato de uma pessoa? Bater palma porque a pessoa saiu de um determinado lugar? Aprenda a aplaudir as pessoas nesse momento. O seu vai chegar. Parem de olhar a grama verde dos outros, vai regar a sua. Um dia vai chegar se você trabalhar tanto quanto, né? Pra chegar naquele patamar. E não é só trabalho, viu? É trabalho, é dedicação. Qualidade, dedicação, é conhecimento e eu acho, relacionamentos. E eu porque acho não importante. Adianta você se relacionar com pessoas que aparentemente estão ali com você, mas a primeira coisa que ela quer é te derrubar. Ela quer aprender com você, não te aplaude, não te incentiva, não quer caminhar com você. Ela quer falar assim... E são como você usou uma palavra aqui um pouquinho mais cedo, você fala, um mercado prostituído. Quando a gente fala de mercado prostituído, são de atitudes, de ações que são reprováveis. Então, o Lifecast não vai se calar diante de determinadas situações, né? Nós vamos trazer aqui a voz da engenharia, a voz do jurídico, a voz do morador, a voz do subsíndico, do conselheiro, do colega síndico, que nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós tivemos uma experiência que eu falo para vocês aqui, nós vamos falar, acredito, no próximo podcast que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre uma experiência extremamente negativa que nós tivemos, a ponto de desrespeito em assembleia, moradores retirarem uma super profissional de dentro de uma assembleia, porque os ânimos, o que está acontecendo dentro do mercado condominial está assustador. Cadê a segurança nossa dentro de uma assembleia? Cadê a nossa segurança enquanto pessoa? O respeito, você não é obrigada a concordar com outra pessoa, mas você precisa respeitar. É um profissional, quando você vai lá numa assembleia, quando você orienta um síndico, você tem capacidade e habilitação técnica para estar falando o que você está dizendo. Então, um morador, uma pessoa com ânimo mais exaltado, não pode falar assim, retire-se da assembleia. Olha, como assim? Né? Então, já a gente vai estar falando sobre isso também. Pode falar. Eu acho que uma palavra crucial em todos esses adjetivos que você usou é honestidade. Hoje a gente tem muitas empresas desonestas, entendeu? Que ela não é clara com o síndico, ela engana o síndico e pelo fato do síndico não ter uma fiscalização adequada ou um conhecimento técnico sobre a área, ele acaba caindo. Então, é uma coisa que eu vejo muito, empresas tomando o mercado em cima de pilantragem. É muito triste.
Giovana, eu acredito, apesar da gente se conhecer da área condominial, mas eu acredito que você não atue somente para condomínios. Mas quando você decidiu, você falou que foi incentivado a abrir uma empresa, por que você escolheu iniciar pela área condominial? Muito simples, eu odeio reforma. Nossa, é uma coisa muito... engenheiro. Eu odeio. Eu tenho que lidar com arquitetos. Nossa, e arquiteto é um bicho difícil de lidar. Eu tenho uma irmã arquiteta, a gente... Enfim. Aí, eu não gosto muito de... É detalhista, é demorado, são vários... Assim, pontos que já aconteceu de cliente tirar foto de uma luminária e falar que tinha uma gotinha de tinta atrás da luminária. Aquelas luminárias que são assim, tinha uma gotinha de tinta, ela foi lá, tirou foto, você tem que limpar. Eu falei, tudo bem, eu limpo. Mas assim, é um detalhe, é muito metódico. E isso toma muito tempo e, vou te falar, a rentabilidade é bem baixa. Então, eu entrei para condomínio para fazer serviço complexo. Eu gosto de serviço que não são muitas pessoas que fazem. Serviço bruto. É aquele que realmente eu provo que meu bacharelado de engenharia foi bem executado, foi bem... Eu não passei colando, digamos assim, mas eu gosto de serviço complexo, eu gosto de impermeabilização, fachada. Reforma, eu acho que eu vou deixar para os meus amigos arquitetos mesmo. Mas porque se não tivesse uma assessoria técnica e um fiscal de qualidade para entregar o produto para você de qualidade, você não faria algo de qualidade. Gente, o ego desse cara aí, né? Culpa sua, viu? Jogou o ego dele lá em cima. Meu Deus. Então, assim, eu vejo no mercado, igual você está falando, que prefere as obras brutas. Aí volta uma pergunta para você. Você recebe convites de outras empresas de assessoria. Uhum. Tem a mesma qualidade dos produtos da DF Costa? Nossa, é que é elogio de graça, né? A minha pergunta é direta. Não, Fabrício, seus convites são diferenciados, sim. Fala assim, são os melhores. Não falo. Eu me recuso. Me recuso a falar isso. Então tá respondido. Não, esse cara não vai nem dormir à noite. De tanto que vocês encheram a bola dele. Ô, bicho chato. Não, mas assim... Não, mas a gente busca, a gente traz para cá como convidados pessoas que são diferenciadas. Uhum. Então, não fique triste se você está aqui, é porque você é muito admirada. Obrigada. Por mim, pela Elizabeth. A gente não traria aqui alguém que realmente não entregasse aquilo que está sendo falado, né? Está sendo apresentado. E quando eu falo assim, que uma das coisas que eu fico muito orgulhosa de você, porque o que nós falamos aqui, 32 empresas, você está dentro das duas. Ou seja, você, com tão pouca idade, você é um fenômeno. E alguém te enxergou. Alguém falou assim, essa menina, ela tem capacidade técnica, ela estudou, ela se preparou. E dentro mesmo de uma obra, dentro da área de engenharia, tem pessoas que gostam mais de um nível de detalhamento, outras gostam mais do outro tipo de frente. Nós precisamos no mercado, a gente precisa desses perfis todos, né? Então, assim, eu te considero de fato um fenômeno, eu estou muito orgulhosa. Você é um dos ganhos que eu tive enquanto síndica, na minha sindicatura, você é um dos ganhos que eu tive. Eu tenho segurança quando a opção ou a votação é pela sua empresa, é pela Giovana. Eu tenho tranquilidade quando isso acontece. Fico feliz quando pessoas descobrem talentos como você. Espero que você descubra talentos também no mercado, que a gente precisa, né, desses talentos diferenciados. Não, em momento algum, por mais difícil, nós sabemos como é mercado condominial, como é lidar com obras. Dentro da nossa casa, quando a gente lida com obra, a gente já tem aquele desconforto. Você imagina numa edificação que muitas vezes tem 300 mil, 500, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, causa o desconforto, mas você está na linha, você está sendo muito bem orientada, né? Você está sendo muito, assim, a assessoria está te ajudando muito com isso, e siga. E cada vez, sabe o que é gostoso quando a Eliane fala o que ela acabou de dizer? É que no mercado extraordinário, a concorrência é menor. Porque, infelizmente, as pessoas estão acostumadas a fazer o ordinário, o que deve ser feito, ou a gente muitas vezes encontra um mediano por medíocre. E vocês já estão num outro patamar, que é do extraordinário.
Entende o orgulho que nós temos, assim, de estarmos, enquanto síndicas, sendo bem assessoradas, e que a gente não pode guardar isso só para nós? Nós precisamos... por que a notícia boa não pode vender? Por que a notícia boa ela não pode ser dita? Ela precisa ser dita. Nós não precisamos fazer reuniões para muros de lamentações, para falar de dor de síndico. Não, nós estamos aqui hoje falando, sabe o quê? Sobre triunfos. Da importância de ter uma gestão de qualidade, né? De qualidade, exato. E você, Giovana, quando a gente fala, você é tão nova, não só a pessoa, a engenheira, porque você é muito jovem, como a empresa. A sua empresa está com quantos anos? Vamos fazer 4 agora. 4 anos. E você entendeu perfeitamente como deve ser feito uma obra em condomínio. Porque o condomínio, a gente está ali num local onde as pessoas estão morando, tem a questão da acessibilidade, as pessoas andarem dentro do condomínio, transitarem. Não é porque está em obra que tem que ser uma bagunça, tem que ter todo um estudo, proteger aquela área que não vai ser isolar, né? Como é que se fala? Não vai ser executado ali, né? Mas vai ser afetada, mas a obra não é ali. Garantir que as pessoas vão ter segurança, pilotis, né? Área comum cheia de criança brincando. Então, você tem esse cuidado, você tem essa visão. É assim, o que eu tenho, como que eu vou executar essa obra sem impactar ou impactar o mínimo possível os moradores. O planejamento, a mitigação. Planejamento, né? Isso é muito importante, porque eu já tive experiência com empresas que você anda pela cidade, tem placa dela em tudo quanto é prédio, e quando chegou lá, os trabalhadores, os operários saíam para o almoço, deixavam ferramentas no meio da rua, perto onde criança poderia passar. Era assim, um local extremamente desorganizado, e isso gera transtorno para a gente. Porque, é assim, a Elizabeth, ela gosta muito de dar palestra, dar treinamentos, e a gente teve, antes de ontem, né? Um treinamento para uma equipe de um dos nossos condomínios. Inclusive, pela primeira vez, minhas filhas foram ali acompanhar o treinamento, foi um momento muito especial. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre como uma falha de um prestador, de um elo ali da corrente que se rompe, cria um transtorno. Então, assim, se o cara da limpeza, ele erra, ele peca alguma coisa, o síndico que está aqui, ó, no topo, é bombardeado. Se você comete algum erro na hora da sua execução, algum incômodo, o síndico é bombardeado, a equipe toda, é como se a gestão toda ficasse comprometida, né? Então, é muito importante esse cuidado, essa visão, né, para preservar o cliente, que o cliente é o morador, para evitar o mínimo de transtornos, o desgaste, né? Para o cliente, que é o morador, né? O condômino. O morador não, o condômino, nós temos também condomínios comerciais, né? E é isso. Então, você está de parabéns, garota, que você cresça muito mantendo essa qualidade. Isso. Eu agradeço muito os elogios e o reconhecimento, que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque, igual a Elizabeth falou, as pessoas querem muito te massacrar, né? As pessoas não aceitam te ver crescer. Então, é muito mais fácil você falar mal do que você elogiar. Então, eu fico muito feliz de estar realizando um trabalho com excelência e busco cada dia melhorar mais, porque o reconhecimento eu acho que é o que todo mundo que trabalha com... É que eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. Então, a partir do momento que você vende um serviço, você quer o reconhecimento. É o que você busca como profissional. Então, eu fico muito feliz de estar sendo reconhecida. Vou continuar trabalhando cada dia mais, me planejando, né? Que eu acho que é a peça fundamental, é o planejamento, para continuar recebendo esse tipo de elogio. Eu agradeço. Que bom, parabéns. E, assim, é muito... De fato, é um reconhecimento que a Life, hoje, publicamente, está fazendo isso com vocês dois, enquanto profissionais. E uma das coisas que a gente até comentou lá no treinamento especialmente no mercado de vocês, que está extremamente aquecido, quem não gostaria de ter profissionais como vocês assessorando? E eu fico imaginando como vocês estão se organizando para o crescimento. Porque, mesmo que as pessoas falem de crise, falem disso, mas obra o tempo todo, dentro de casa, dentro dos condomínios e tudo mais, não está parando, pelo contrário, tá cada vez maior. Graças a Deus. E aí, o que a gente tem que fazer?
se hoje eu estou muito bem, amanhã eu vou entregar melhor, vou surpreender meu cliente, vou fazer num tempo. Já pensou você falar assim, olha, a obra vai ter um prazo X e você surpreende positivamente o seu cliente entregando com qualidade, mas num prazo menor? Mas aí, porque eu imagino que você tendo homem-hora dentro de uma unidade por muito tempo, você está deixando de atender outros contratos. Então, não é interessante para você, em vários aspectos. Então, você agora tem que se programar para o crescimento, para que essa qualidade não só seja mantida, mas ela seja superada, né? Então, Fabrício, por favor, faça suas considerações finais. A gente já está aqui chegando no final do nosso livecast. Passou tão rápido. Não, né? Queria que acabasse essa tarde, porque tem tanto assunto dentro da engenharia, né? Hoje nós estamos falando de obras, assim, mas tem um assunto super precioso que a gente tem que falar, que é o plano de manutenção. Mas, enfim, vamos lá para as considerações finais. Eu agradeço pelo convite. Um alerta para os gestores condominiais. Contratem assessores de qualidade, não por preço. A primeira coisa. Segundo, se qualquer tipo de obra precisa ter um convite completo. Esse convite, quando as empresas forem convidadas, entregue os envelopes lacrados. Não aceite que a sua assessoria técnica receba essas propostas. As boas empresas, quando recebem um convite desse, que ela tem que mandar a proposta para o e-mail daquela assessoria técnica, ele não vai perder o tempo dele de nem visitar. Por quê? Porque o mercado não está confiável hoje. Tem algumas empresas que estão atrapalhando as outras empresas. Por quê? Porque se eu estou mandando para o seu e-mail, você vai ter acesso a todas as empresas. Eu não sei se eu posso confiar em você. Eu não conheço você como assessor técnico. Então, eu não vou mandar essa proposta para você. Eu, como empresa boa. Então, os condomínios, os síndicos, deveriam exigir que essa proposta chegue na mão deles em envelope lacrado. Que seja emitido um relatório de um convite completo. Que tenha uma planilha orçamentária de qualidade que vai proteger, uma minuta do contrato, as declarações, as certidões, o mínimo de um projeto. Então, quando não tem conhecimento, assessoria técnica, é muito fácil escrever algo de 3, 4 páginas falando assim, vou impermeabilizar uma caixa d'água. Primeiro, eu vou dar um exemplo da impermeabilização de uma caixa d'água, de um reservatório de água potável. Primeiro, o profissional tem que adentrar a caixa, depois que ela estiver vazia, verificar internamente, verificar o problema dela, fazer um relatório técnico, apresentar o projeto da impermeabilização, que é obrigado, está em norma isso. Muitas vezes, em 99% dos reservatórios, não é só impermeabilizar. Tem que tratar para depois impermeabilizar. Muitas vezes já foi feita a impermeabilização ali errada. Já colocaram, eu tenho a parede de concreto, o piso de concreto, eles vão e colocam uma argamassa fixada nesse concreto. Ela não vai fixar. E se eu não falo que tem que ser retirada, que tem que tratar a ferragem do teto, que tem que colocar uma nova ferragem, dependendo de como estiver, e grautear, aquele ali, um exemplo, só a impermeabilização, a vida da caixa d'água vai diminuir. A garantia dessas empresas não chega a 5 anos, conforme o Código Civil. Então, exija uma assessoria que vai te entregar algo completo, porque vai te trazer segurança e vai aumentar a vida útil desse projeto. E a maioria daí não está fazendo. Estão colocando preços para pegar contratos, quantidade de contratos, mas não entrega com uma boa prática de engenharia, sem conhecimento algum. E tem vários fazendo isso no mercado. Na verdade, todo esse processo ele traz uma segurança para os moradores, né, para os condôminos, para o gestor, para o conselho que assessora o síndico, para o assessor. Então, assim, é o compliance, né? É o compliance. Você atuar dentro do compliance. É o compliance. Isso e a transparência, né, Eliane? E também na hora da entrega, porque como o Fabrício falou, as propostas são entregues em envelope lacrado, de preferência na presença dos moradores, do subsíndico, dos membros do conselho. Esse especificamente foi inclusive filmado, onde as empresas que foram entregar se identificavam, né, como a empresa tal dia, tal hora. Foi assim, tudo
foi filmado. E elas né? espantaram, tá? Elas, foi- quando entravam assim, via lá o jurídico, processo administração, surpreende, conselho, Eu subsíndica, mesmo, síndica, assessoria de engenharia, que eles entregavam pra gente, tinha que se identificar, falar dia, horário. Isso. Todos eles se assustaram. Eles me ligaram no dia. Fabrício, eu nunca vi um negócio daquele. Era filme. É verdade. Mas é a questão do gestor, né? Quando ele vai buscando esses níveis de controle, né? O processo ele fica incontestável. Né? Então, assim, é o nível de fato de transparência. Quando um condomínio me chama e não tem uma assessoria, não tem uma base, não sabe nem o que quer, eu só tenho um problema, desculpa, eu não vou. Porque eu sei que eu vou estar concorrendo com uma pessoa que só tem um CNPJ. A pessoa que não tem uma empresa fixa, ela não emite nota fiscal, ela não paga Registrada no imposto, ela não é registrada no conselho de classe. É só um CNPJ que o cara abriu e falou, sou uma empresa, e não é. Então, eu sei que eu vou concorrer com esse tipo de pessoa, então, quando esse tipo de condomínio me chama, eu não vou. Eu não perco o meu tempo, de verdade. Porque eu sei que eu não vou ganhar, eu sei que eu não vou conseguir bater o preço de, por exemplo, um encarregado meu. Então... É verdade. E essa sua fala é muito importante, que mostra a sua seriedade e comprometimento com a lisura, com as normas, né, com um serviço de qualidade. Parabéns. Obrigada. Pessoal, muito obrigada Obrigado a vocês. pela presença. Obrigada, uma honra. E logo a gente vai estar fazendo mais livecasts aqui e nós vamos falar sobre outras áreas dentro da engenharia, que são extremamente importantes. Depois E você me parabéns. chama com outra pessoa. E chama pra parabéns pelo projeto. É maravilhoso assistir o primeiro. Muito bem, tanto da equipe de vocês, técnica, quanto as perguntas. O debate aqui o primeiro foi legal, hoje também foi maravilhoso. São duas profissionais excelentes, tem outras no mercado também, senão eu vou ter problema. Tem outros clientes também no mercado, cada dia um aprende com o outro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E se convidar ela de novo, pode me convidar, que eu gostei. Não, eu quero com outro, de preferência. Eu também eu escutei aqui, guardei a informação. Ele foi chamado para o café com as síndicas. Quando for cerveja com as síndicas, eu quero ser chamada. Olha só. Tá certo, pessoal. Então, muito obrigada a todos. Estamos chegando ao fim de mais um Livecast. Logo estaremos aqui com mais novidades, profissionais renomados, de destaque no mercado. E eu e a Eliane vamos estar sempre auxiliando nossos colegas síndicos na melhor contratação, na melhor condução, nos processos assim, de maior controle. Contem sempre com nós duas, viu? Obrigada.